Estamos na aula 21. Importante aqui é pensar na aula em bloco, né? Na verdade, essa aula 21 traz a questão 6 do Enem. Na verdade, é uma prova que trazem duas questões, tá? Ou melhor, o mesmo texto traz duas questões. Nós fizemos na aula anterior e agora nós temos o mesmo texto, logo eu vou lê-lo mais uma vez, tá? Mas Carlos Drummond, eu acho que na aula anterior, Drummond de Andrade, não lembro se eu escrevi corretamente Drummond, mas eu creio que sim. Como eu disse na aula anterior, o texto é a aula de português. Esse texto, ele traz uma reflexão, vamos dizer assim, uma análise sobre as duas formas de falar a língua portuguesa, que é a forma coloquial ou informal e o português formal. O português da escola, vamos dizer assim, dos ambientes que exigem uma linguagem culta, e o português falado cotidianamente, com parentes, com amigos, nos lugares, na praça, no supermercado, quer dizer, que não exige que o falante se porte linguisticamente de forma culta. Então, por isso, ele termina o poema dizendo: o português são dois. O outro, ele quer dizer mistério, que é justamente a forma mais elaborada, a retórica da língua portuguesa. Então, relendo, nós temos na linguagem, na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender, português informal. Nível informal da linguagem, nível coloquial, aquele da linguagem de grupos, não é? A linguagem na superfície estrelada de letras, sabe lá o que quer dizer? Aí ele já faz, inclusive, um ponto de interrogação aqui, dizendo, bom, a retórica da língua, a gramática, os conhecimentos morfológicos, sintáticos, fonéticos, não são tão fáceis assim, né? Sabe lá o que se quer dizer. E aí ele coloca, o poeta coloca aqui uma figura, né, do professor Carlos Góes. Ele é quem sabe vai desmatando o Amazonas da minha ignorância, como se o falante do seu próprio idioma fosse ignorante na sua língua, no que diz respeito às questões de gramática, das figuras de linguagem, dos termos sintáticos. Na concepção do poeta, figuras de gramática esquipáticas atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Aí ele segue dizendo, já esqueci a língua em que comia, né, para dizer aquela língua cotidiana, a língua falada. E aí é importante também pensar que ele faz uma correlação entre a língua falada e a língua escrita, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé, a língua, breve língua entrecortada do namoro com a priminha. O português são dois, o outro, mistério. Certo? Então, nós temos aqui o modernismo, né, com Carlos Drummond de Andrade, e a questão é outra, embora o texto seja o mesmo, certo? Então, vejam aqui. No poema, a referência à variedade padrão da língua está expressa no seguinte trecho, tá? A linguagem na ponta da língua. Já não é a língua padrão, é a língua falada, é a língua coloquial. A linguagem na superfície estrelada das estrelas. Como quem dissesse, aquela língua que está fora do nosso alcance, né? Essa figura utilizada na superfície estrelada das letras, né, como se fosse um distanciamento.
A resposta é essa, a gente não precisa nem seguir. Porque a outra, pedir para ir lá fora, também é uma variedade coloquial, né, o nível coloquial da língua. A que levava e dava pontapé também, namoro com a priminha também. Muito fácil, uma questão facílima. Por isso é importante que sempre exercitem questões de prova para chegar numa questão dessa e tirar de letra, certo? É isso, aula 21. Espero que tenham entendido. Até a próxima aula.